Hoje nós vamos falar sobre salário pastoral. Isto é bíblico? Está na Bíblia um homem que não trabalha a não ser só para o Evangelho e ele recebe dinheiro, tá? O salário dele para poder pagar o seu carro, a sua casa, o aluguel, para comprar suas roupas. Existe esse salário pastoral? Existe isso na Bíblia? Ou esse salário é apenas algo, um alimento de cada dia? Porque hoje, se você for fazer uma pesquisa na internet, vocês vão ver que eles vão dizer, a interpretação deles, que esse salário pastoral ele existe sim, porque o homem que se ministra a palavra do Senhor, ele não pode trabalhar fora. Então ele trabalha somente na obra do Senhor. E isso, ele tem que ir à internet, ele tem que ir nos púlpitos, pedir para que as pessoas dêem o seu dízimo, para que as pessoas ofertem, para que a obra não venha extinguir-se. Então, isso é bíblico? Se você for na internet, 99% vão dizer que sim. E todos esses que dizem que sim, são pessoas que estão fazendo do Evangelho profissão. É óbvio que vão ter pessoas pregando isso. Hoje em dia, teologia, faculdade de teologia, não é teologia feita em igreja não, meus amados, teologia, faculdade. As pessoas fazem uma faculdade de teologia, na maioria das vezes, é para receber salário, é como profissão. Então vamos lá, meus amados, vamos ler aqui a Bíblia, é isso que importa, é isso que é importante. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18 diz: os presbíteros, que são anciãos, são pessoas mais velhas, tá? Os presbíteros que lideram bem, tem que liderar bem, não é só liderar não, lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Tá claro aqui, não tá? Então a gente pode ver que enquanto a pessoa está pregando o Evangelho, está trabalhando na obra do Senhor, ele tem o direito de receber por aquilo que ele está trabalhando. Alimentos, para o seu sustento. Mas aqui não está dizendo em hipótese alguma que ele não tem que trabalhar fora. E isso é algo vindo naturalmente. É Deus quem vai dar a semente para o semeador. É Deus que vai tocar o coração para que a pessoa vá lá e oferte. Não precisa a pessoa ficar aqui no pidão, na frente das câmeras, pedindo nada não. Isso não é evangelho, meus amados. Tá? Vamos continuar aqui, depois a gente explica melhor. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 3 e 4, né? 4 e seguinte diz assim, ó: não temos nós os direitos de comer e beber? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Não temos nós os direitos de levar conosco uma esposa crente? Uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Tá? Repetindo, não temos nós os direitos de comer e beber? Não temos nós os direitos de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu, o apóstolo, né, Paulo, e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Sustento sem trabalhar. Eles recebiam? Sim. Mas isso não era sempre. Quando vocês estudam as Escrituras, que aqui a gente está pegando alguns versículos. Eles tinham ofertas dos irmãos para poder se destacar de um lugar para outro, tá? Mas ele era trabalhador. Vou continuar aqui, não vou interromper não. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa?
Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então aqui o apóstolo está falando que eles têm direito de receber. Ele não está falando que não tem direito. Ajuda as necessidades diárias, tá, do Evangelho. Se outro tem direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Está falando dos apóstolos. Mas nós nunca usamos desse direito. Preste atenção, tem muita gente que para antes, mas tem que continuar lendo. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Enquanto estiver pregando o Evangelho, que os irmãos os ajudem, sustente eles. Vocês podem ver quando aquele profeta Eliseu, quando ele passava por uma cidade, tinha lá uma irmã, uma judia, com o marido dela, que fez um cômodo para poder acomodar o profeta quando passasse pelaquela cidade. Uma ajuda. Né? Continuando aqui. Mas eu, versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que não tem usado nenhum desses direitos. Ele não está falando que não tenha direito. Você, pastor, vocês aí, evangelistas, ele não está dizendo que vocês não têm direito. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer e permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Por quê? Pois me é imposta a necessidade de... Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Porque se você receber por aquilo que você está trabalhando, é como se você fosse obrigado a pregar, porque você está recebendo salário para isso. Tá? Então, voltando, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, já que recebo salário. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego, por quê? Se prego de livre vontade, você não está ganhando nada por isso. Se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, pois eu estou recebendo por isso, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é a incumbência? Pô, você está recebendo. Todo mês você vai lá e saca o seu salário pastoral, que é uma coisa que é inventada pelos homens, tá? Isso não existe na Bíblia. Então você tem que pregar. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, 2 pontos. Que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, meus amados. Olha só, muita gente não gosta de escutar isso. Gratuitamente. Não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Ele não está falando, em hipótese alguma, que ele não tem direito de ser alimentado, sustentado pelos irmãos onde quer que ele vá. Não, ele não está dizendo isso. Mas se ele receber por isso, ele não tem com o que se orgulhar, porque ele vai estar fazendo isso por obrigação. Por isso que ele faz questão de fazer isso gratuitamente. Não é difícil de entender isso não, né, meus amados? Continuando aqui,
No livro de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2, diz assim, ó: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, ó, não por salário, tá? Mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com desejo de servir. Por livre vontade, gratuitamente. Ah, o irmão, você foi no lugar, o irmão resolveu te dar uma contribuição. Vocês não tem que pedir não, gente. Vocês não tem que ficar ali, ó, dá isso, dá aquilo, para que Deus aumente a sua lavoura, para que Deus faça os juros do banco aumentar, diminuir, vocês ficarem fartos de dinheiro. Não, isso é coisa do homem, meus amados. É gratuitamente, tá? Vamos ver aqui Deuteronômio. Deixa eu tirar aqui de novo aqui, ó. Olha o que diz o Deuteronômio. Preste atenção. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 25. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Então nós sabemos que os dízimos eram naquela época que existia tabernáculos, levitas, sacerdotes. Não existe mais tabernáculo, não existe mais templo, não existe mais levita, não existe mais sacerdote. Então não existe mais sacrifício. O único sacrifício é Jesus Cristo, tá? Então tá lá: certamente darás o dízimo de todo o fruto da sua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, que era o tabernáculo ou o templo, tá? Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor do teu Deus todos os dias. E tinha que ir lá, tinha que ser naquele lugar específico, não era em qualquer lugar não. Existia um templo onde Deus naquela época falava que ele habitava ali. E quando o caminho te for tão comprido, se estiver muito longe, para você levar uma vaca, levar um carneiro, o que faz? Ó, se estiver muito longe, muito comprido, que os não possa levar, por este longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus por ali, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então você vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então a pessoa morava muito longe do templo ou do tabernáculo, vendia o seu melhor das suas crias, vendia, e ali recebia por essa venda e levava esse dinheiro ao templo, e ali eles compravam um animal de acordo com o que ele vendeu para poder ofertar ao Senhor. Por isso que Jesus, quando chegou no templo dele, ele viu ali que existia um ágio. O pessoal vendia vaca, vendia carneiros, bodes, ovelhas, pombas. Fizeram ali da casa de Deus um comércio. Porque as pessoas iam lá com dinheiro de longe para poder comprar os animais ali. Vocês estão entendendo, meus amados? Isso era naquela época. E eram alimentos. Alimentos. Por isso que eu coloquei aqui para vocês o Antigo Testamento. Agora vamos voltar. O que o apóstolo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9? Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. O apóstolo passava necessidade, ele sabia passar bem e passar mal também. Ele não ficava pedindo não. Ah, mas tem passagem que o apóstolo Paulo cobra os irmãos. Sim, ele cobra porque eles prometeram. É diferente, tá? E para terminar, Atos 18. Diz assim, ó, em Corinto, o que o apóstolo Paulo falou? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus... Deixa eu tirar aqui da frente de vocês, ó. Pois Paulo havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio havia ordenado isso, então eles saíram de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois tanto Paulo quanto o outro, eles eram fabricantes de tendas.
todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quer dizer, o apóstolo Paulo, junto com quem mesmo? Com Áquila, né? Eles trabalhavam fora, construindo tendas, e aos sábados eles iam à sinagoga e ali pregavam a palavra do Senhor. E continuando, depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, olha só, chegaram outros irmãos da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então Paulo começou a ganhar só do evangelho? Não, meus amados, naquele momento ali que eles estavam ali, que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, naturalmente com algumas ofertas dos outros irmãos, e ali ajudaram Paulo e Áquila. E eles podiam pregar somente a palavra do Senhor. Meus amados, é difícil entender isso. Então, para terminar, esse negócio de salário pastoral, isso é invenção do ser humano. Isso não é bíblico. Em momento algum, esse pastor que a gente vê por aí, instituído pelo homem, não existe salário. Você quer ter dinheiro? Vai trabalhar, meu querido. Tá? É muito fácil a gente vir aqui recebendo ofertas de irmãos, tendo o que pagar e falar que as pessoas têm que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar, inclusive vocês que ministram a palavra do Senhor. Isso é bíblico. Não vem se eximir do trabalho de fora, falar que só tem que viver exclusivamente da palavra do Senhor, não. E mais, afirma aqui, o que mais nós vemos hoje em dia são pastores e menos ovelhas. Parece que tem mais pastor do que ovelhas. Porque as pessoas estão abrindo igrejas e nem são chamadas por Deus. Eu mesmo posso abrir um canal e colocar lá, Pastor Wellington. E aí? Fui eu que designei esse nome para mim. Então, tem muitas pessoas que estão ministrando a palavra do Senhor, estão aí suplicando por ofertas, suplicando por dízimos e tudo, porque esse não é o papel de vocês. Tá? Tem igrejas que abrem aí e só pregam heresias. São igrejas que têm pessoas se relacionando sexualmente antes do casamento, e o pastor diz que não é pecado. Ou então fecha os olhos porque eles são dizimistas e eles querem essas pessoas dentro das igrejas. São pessoas que são divorciadas, pastores divorciados e casados com outro, pastoreando as pessoas. São todas as igrejas exercidas pelo homem, não é um chamado de Deus. Então tome cuidado, vocês que falam que existe salário pastoral, que não existe, isso é doutrinas humanas. Sei que tem muita gente que está aqui no meu canal que vai até se desinscrever dele. Tá? Mas eu não vou aqui agradar ninguém não, meus amados. Eu vou falar aquilo que é a palavra do Senhor. Se vocês têm o chamado de Deus para ser pastor, não precisa ficar mendigando aí ofertas, dízimo não, tá, meus amados? Não precisa não. Ele mesmo vai suprir vocês, vai tocar o coração de alguém, que se a obra é do Senhor, é o Senhor que vai suprir vocês. Não precisa vocês ficarem aí pedindo não, tá bom? É isso que eu tenho que falar para vocês. E fiquem os irmãos na paz